Olá, tudo bem com você? Eu sou o Nilson Eu sou a Silmara, somos amigos de Jesus. e nós estamos aqui em São Paulo, capital. Participamos desse projeto do Instituto Jesus Cristo. Estamos prontos para a leitura do devocional O Caminho de Stanley Jones. E nós estamos na semana 18, né? E hoje, a semana 18, quinta-feira. Nós temos um texto lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a 14. E diz assim: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Os três estágios da vida. Os estágios da vida pelos quais passamos até chegarmos à maturidade são dependência, infância, independência, adolescência, interdependência e a maturidade. O primeiro estágio da dependência, o estágio da infância, é o estágio necessário no qual a criança recebe a experiência do passado e aceita o que é transmitido. É o estágio da receptividade. E Jesus diz que se você não se tornar como uma criança, tornar-se receptivo, não poderá entrar no reino de Deus. A primeira lição da criança é obedecer de modo receptivo. Então vem aquele difícil segundo estágio. Difícil para os pais e para a criança, o estágio da independência, a adolescência. A criança agora em desenvolvimento quer espaço suficiente para desenvolver, o espaço suficiente para se desenvolver. Para ser uma pessoa por si mesma, para dar expressão à sua personalidade, para cometer seus próprios erros e para sofrer as consequências ou colher as recompensas. Às vezes, os pais querem manter uma atitude repressiva de autoridade e a criança se torna rebelde. Em outras, a criança se rebela e não quer obedecer a ninguém além de si mesma. Alguém definiu a adolescência como um período de loucura temporária. Citei isso em uma reunião e uma mãe se aproximou de mim e disse: Essa foi a coisa mais esperançosa que você disse. Eu pensava que a adolescência fosse um período de loucura permanente. Ela estava lidando com um adolescente e sabia bem o que era isso. Mas depois que se ganha independência, descobre-se que ela não é tão boa quanto se imaginava. Você deseja ser interdependente, relacionar-se com outras pessoas de modo prestativo, estabelecer relacionamentos corretos. Isso é maturidade. Na maturidade, você perde sua vida para achá-la novamente. Algumas pessoas nunca se tornam maduras, são sempre adolescentes, sempre insistindo em seus direitos, seus lugares, seu ego, no centro de tudo. Podem podem ter 16, 60 anos, mas nunca crescem. São imaturas. Um juiz especialista em relações familiares disse que a maior causa do divórcio é a adolescência emocional. Pessoas que nunca cresceram emocionalmente. Elas nunca conheceram a alegria de se render a algo além de si mesmas, de salvar a vida ao perdê-la. Aí vem uma oração, né, do Stanley Jones, ele coloca: Ó Cristo, tu me mostraste como viver. Ajuda-me a viver a tua maneira, para que eu possa realmente viver. Eu viverei abundantemente e não arrastarei pés de chumbo para realizar tarefas mortas. Eu saberei o que é ser purificado de todo egocentrismo, estar livre para me entregar aos outros. Um coração tranquilo. Amém. E aí temos uma afirmação do dia. Cresço apenas quando subo ao Calvário. Morro para viver. Amém. Amei essa afirmação do dia, né? Morro para viver e cresço apenas quando eu subo para o Calvário. E agora, com esse texto devocional, a gente percebe a necessidade que temos
da maturidade, né. Esse é o caminho para o cristão, a maturidade. Porque se a gente ficar no primeiro estágio ou no segundo estágio, ali nós percebemos a vida egocêntrica aparecendo, né. Então quando a gente chega na maturidade, a gente não consegue mais ver a gente mesmo, né. O nosso eu no centro, por causa da interdependência. Então só para a gente se situar, né, para a gente lembrar um pouquinho aqui do texto, ele coloca então o primeiro estágio que é a infância, né, e todos nós já passamos pela infância e também na nossa vida espiritual, quando aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, a gente passa pela infância, né, e aquele momento da receptividade, nós estamos tão receptivos e tudo que é transmitido para a gente vai absorvendo como uma esponja, não é? Mas chega um momento que a gente pode pensar nessa fase de infância, que tudo é para nós e tudo pertence a nós e diz respeito a nós mesmos. Então, a gente não pode ficar nesse primeiro estágio. Mas o desenvolvimento da criança leva para a adolescência. E essa e esse momento da adolescência é uma fase tão bonita, mas tão difícil, né, tão difícil para tantas pessoas, mas é uma fase bonita também, que a gente procura uma independência. E talvez você como cristão hoje, você possa estar nessa fase, buscando uma independência. Você talvez se cansou de somente receber, mas agora você começa a procurar o seu espaço, você começa a desejar ali a ter a sua própria opinião e de repente você conhece a independência. E quando a gente conhece a independência, a gente percebe que ela não é tão boa assim, né, não é tão bom assim ser tão independente. Então essa fase também a gente pode cair nesse beco sem saída, que é o eu no centro. Mas então o desenvolvimento continua. Então ninguém é adolescente para sempre. Apesar de que a gente pode encontrar hoje adultos tão adolescentes, não é? Mas esse não é o desejo de Deus. O desejo é que você chegue na maturidade, porque na maturidade você vai conhecer o que chamamos de interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. E a gente não consegue mais viver sem pessoas ao nosso redor, né. Aquilo que nós já conhecemos como a independência, agora a gente consegue perceber que a gente precisa de pessoas, a gente precisa estar perto, nós precisamos amar e sermos amados. Então quando a gente chega nesse estágio, esse é o desejo do Senhor. Então o caminho que Deus tem para a gente é um caminho do amor, né, como ele nos mostra lá em Coríntios, né, o caminho mais excelente. É um caminho difícil? É, mas é o mais excelente, o caminho do amor. Amar e ser amado, né, porque o que vai, ser visto em nós é o amor. Então, saiba que é necessário você chegar à maturidade. Mas talvez você esteja num momento da sua vida em que você queira me dizer: "Ah, mas eu já fiz tanto por pessoas, eu já eu já convivi com pessoas, já amei pessoas difíceis, então eu fui magoado, eu fiquei frustrado". Eu entendo você, todos nós passamos por esse momento, não é? Porque nós precisamos também, eh ter relacionamentos saudáveis, né, construir esses relacionamentos saudáveis, então é um processo. Mas se você está, assim, nesse momento da sua vida dizendo: "Mas eu não quero mais, eu já me frustrei", eu queria que você fizesse comigo um exercício que eu faço sempre. Sempre que eu estou nessa situação, então eu fecho os meus olhos e eu olho para Cristo. E que você possa fazer isso também. Você pode olhar para Cristo e você ver que o amor estava ali em seu rosto, a sua beleza, a sua glória, o seu amor era manifesto, é manifesto, mas as marcas em Cristo também são manifestos. A marca do amor,
as suas feridas, ele também foi magoado, ele foi, ferido, e é somente olhando para Cristo que a gente vai conseguir amar pessoas. Então faça esse exercício, olhar sempre para Cristo. Se Cristo estiver no centro da sua vida, é esse sentimento que você vai encontrar. Esse amor que se doa e que não espera nada em troca. Então faça isso, né, em nome de Jesus. Amém. Então, não, vamos viver essa maturidade, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Até a Deus te próxima devocional. abençoe.